todos bem-vindos a mais uma live do Traçando Rotas. Aqui é a Mari Guimachi e eu ajudo e ensino você a viajar barato para o exterior. Então, no tema da live de hoje nós vamos falar sobre inglês. Eu não falo inglês. Tem como fazer uma viagem barata para o exterior? Se você tem essa dúvida se o inglês ainda é um problema para você, corre aqui que eu vou te ajudar. Então, gente, não falar inglês é um problema ainda para muitas pessoas. Tem muita gente que acaba desistindo de viajar porque acha que o inglês vai impedir isso, vai fazer com que ela não tenha uma boa viagem ou não faça uma boa experiência. Até você mesmo pode estar pensando aí que você quando pensa numa viagem, se pergunta, mas como que eu vou conversar lá? Como que eu vou me entender? Se acontecer algum problema, como que eu vou saber o que está acontecendo? Ou como que eu vou me virar no aeroporto? Como que eu vou entender para onde que eu tenho que ir? Então, se você tem essas dúvidas, ainda fica aqui comigo que hoje a gente vai ver por que você não precisa ter medo do inglês. No final dessa live, gente, não achem que vocês vão sair daqui fluentes, que eu vou ensinar vocês truques mágicos de inglês, a como falar inglês. Não é isso. Eu vou dar alguns pequenos macetes que vão ajudar vocês a se virarem na sua próxima viagem para o exterior. Porque assim, o inglês ainda é uma coisa, como eu falei, é uma coisa que ainda amedronta muitas pessoas. Eu, inclusive, tinha muito medo, tive muito medo na minha primeira viagem do inglês. Às vezes ainda quando eu viajo dá um friozinho na barriga, porque você sai da tua zona de conforto, então dá aquele gelinho na barriga. Então, eu sei como é se sentir assim. Eu sei como é ter medo do inglês, como é não saber o que vem por ali, né? Ter essa apreensão de que você não vai saber se virar, não vai saber como conversar, não vai saber como proceder. Então, até eu contei numa live anterior, vou contar rapidinho aqui pra vocês de novo, que na minha primeira viagem, na minha ida para o intercâmbio, a guria do aeroporto do Brasil me informou que eu teria que fazer o check-in novamente em Amsterdã. E eu não sabia falar nada, eu tava indo fazer o intercâmbio justamente pra aprender inglês, né? Aí eu cheguei em Amsterdã, passei por todo o raio-x, a polícia que precisa passar de novo e tudo. E fui atrás do meu check-in. A minha conexão era de 40 minutos, então, tipo, eu não podia dar bobeira mesmo, eu tinha que sair correndo. E aí, eu cheguei Quando eu passei tudo e fui fazer o check-in, gente, tinha o self-check-in. Aí eu tentei, não consegui. Até cheguei, assim, no voo, mas não tinha o meu voo, tinha só um outro. Aí eu já fiquei meio assim, aí chamei a moça do aeroporto pra ela me ajudar. Até hoje eu não sei como que eu consegui explicar pra ela que eu precisava refazer o check-in. Mas deu certo. Ela entendeu, eu entendi. Até deu um problema no meu voo, eu até falei na outra live que o meu voo do Brasil pra Amsterdã, quando ele chegava em Amsterdã, o meu voo que seria pra Dublin já tinha saído. Então, por isso que eu não tava conseguindo fazer check-in, por isso que eu ia ter que refazer lá. Eu tive que pegar um outro voo, mas eles mesmos me relocaram na hora, sem problema nenhum. Mas eu não sei como que eu consegui conversar com aquela mulher até hoje, eu não sei como que a gente se entendeu. Mas a gente se entendeu, deu certo. Eu fiz o check-in, fui pro intercâmbio e já até voltei, tá tudo certo. Porque, né, o inglês é uma das coisas que mais trava ainda as pessoas pra viajar hoje. Porque as pessoas ainda acham que sem ele não tem como viajar. Porque as pessoas falam só inglês. Eu tô falando bastante sobre o tema da live de hoje é do inglês, porque o inglês é a língua universal. Então, é por isso que eu vou falar bastante sobre ele, mas serve para diversas línguas, porém o inglês que é o grande foco do mundo, né? Então, você pode, né, porque o inglês ainda trava muito as pessoas, porque você pode acabar desistindo de viajar porque não fala o inglês,
Porque uma dificuldade real, né? Que existe mesmo. Você realmente não fala aquilo, você realmente não compreende aquilo. E porque hoje é um grande problema, porque, como eu falei, muitas pessoas, até você, já pode ter desistido hoje de viajar, porque você não falava inglês. Então, que você acaba não falando a língua, então fica com medo, se sente inseguro, acha melhor deixar para depois, para quando você estiver falando bem, e acaba desistindo. Como o meu intercâmbio foi a minha primeira viagem pro exterior, foi um dos maiores perrengues que aconteceram. Até no meu voo, nesse mesmo voo de Brasil para Amsterdã, aconteceu uma outra história também que até hoje às vezes eu fico pensando e dou risada sozinha. Porque foi assim, estávamos eu e a minha amiga, nenhuma das duas falava inglês, tipo, a minha amiga ainda falava um pouco menos que eu, se é que tinha esse nível. E aí o que aconteceu? Ela não comia nada de frango, nada, ela não suporta frango. E aí na hora da janta do avião, tipo, a gente não entendia muito bem, a gente não entendia praticamente nada que eles falavam dentro do avião, mas tava tudo certo, a gente sabia que tava indo, se o avião tivesse caindo a gente também não ia saber, mas a gente tava indo. E aí na hora deles servirem a janta do avião, a aeromoça me pediu se eu queria frango ou carne, e eu consegui entender o frango ou carne. Aí eu só olhei pra ela e falei, cara, não pega chicken, fala que você quer o outro, porque é frango, então não pega esse. Tipo, eu não consegui mais esquecer dessa história, porque, tipo, é uma coisa que a gente dava muita risada, que foi tudo que eu consegui entender dentro do avião, porque daí eu ainda tava numa poltrona mais próxima das aeromoças que ela. Aí eu falei, não pega esse não, porque esse é o frango, você não come frango, pega o outro. Foi tudo que eu entendi naquele avião. Foi muito engraçado. Também teve uma outra senhora que a gente ajudou a viajar. Ela foi pro Egito com 57 anos, sem falar nada de inglês. E ela foi só com o Google Translate na cara e na coragem. Então, pra vocês entenderem que não é o inglês que pode impedir com que vocês façam uma viagem. Ou com que vocês... exatamente. Foi no chicken, please. No. Era a única coisa que a gente conseguia falar, tipo, sem frango. Também já contei uma história do meu pai, quando ele foi pra Disney, que ele não conseguia... Que ele não podia estar com a mochila. E ele chegou no brinquedo faceiro da vida e foi entrar no brinquedo e não podia estar com a mochila. E eles estavam com uma mochila... E a moça dizia, né, guarda a mochila, não pode. E eles não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Aí, de repente, a moça do brinquedo pegou, assim, na mochila deles e falou, no bag. Aí ele disse, então. Tipo, até hoje meu pai sabe que que mala é bag. Ele nunca mais conseguiu esquecer. Também tem essas vantagens, né? Tem coisas que você aprende na viagem que você nunca mais vai conseguir esquecer, porque você acaba aprendendo pra sempre. O Henrique até lembrou aqui agora nos comentários que quando ele tava indo pra Irlanda, quando eu tava lá, eu falei pra ele, se te perguntarem qualquer coisa na imigração, eu tinha passado toda a documentação pra ele tava com tudo certinho. Então, ele não precisaria falar com ninguém. Eu falei pra ele, chega, entrega tudo e você não vai precisar falar. Aí eu falei, se alguém te perguntar alguma coisa, você fala que não fala inglês, I don't speak English. Fala isso e fim. Aí quando ele me encontrou, eu falei, ei, deu tudo certo na imigração? Ele, sim, o cara me perguntou alguma coisa e eu falei, I not speak English. Eu falei, bom, do jeito que você falou, ele já com certeza entendeu que você não falava inglês. E de fato, eles não perguntaram mais nada pra ele, pegaram toda a documentação que ele tinha em mãos, viram que tava tudo certo, eu tinha feito uma carta de recomendação, tudo certinho, então quando ele falou I not speak English, todo mundo entendeu que realmente não sabia falar. Então não perguntaram mais nada pra ele, só pegaram a documentação e despacharam ele pra dentro da Irlanda. Ele entrou, deu tudo certo, não aconteceu nenhum problema com o pouco inglês dele. Coisas de viagem, né? Que faz parte. Eu já sofri algumas com inglês, essas de palavras que eu falei pra vocês que você acaba nunca mais esquecendo,
Uma vez eu tava conversando com uma mulher e ela tava me explicando que eu precisava do aspirador de pó. E eu não tinha ideia do que aquela mulher tava tentando me dizer, gente. E ela me perguntou, você sabe o que é o aspirador de pó? E eu falei, sei. Nossa, eu não tinha ideia do que ela tava me falando. Eu só falei sim, eu sei, tá tudo certo. Porque depois, a hora que essa mulher for, eu dou um jeito e acho isso. Vou atrás do tal do aspirador de pó. Aí ela abriu uma portinha assim e ela disse, esse aqui, o aspirador de pó. Eu falei, então. Aí quando eu vi o que ela tava me mostrando, que eu associei com a palavra, eu falei, então, agora faz todo sentido. Até hoje eu nunca mais esqueci aspirador de pó, gente, é Hoover. Não consegui mais esquecer, que foi tipo, a minha amiga ficou com o tique e eu com o aspirador de pó, meu pai com a bag. Porque não teve como esquecer nunca mais aquela palavra. E aí ela foi e me mostrou, então, o que era pra eu ter certeza de que eu sabia do que ela tava falando, né? E se mesmo assim, com todas essas minhas histórias, você ainda estiver pensando, mas e se alguma coisa acontecer? O que eu vou fazer? Várias coisas podem acontecer, várias até nem relacionadas com inglês, que você vai conseguir se virar. E é aquilo que eu sempre falo, você acaba tendo que se virar, tendo que dar seu jeito, porque a viagem é isso, né? Ela é feita de perrengues atrás de perrengues. Até a minha irmã comentou na minha última foto, os perrengues que a gente faz boas histórias nas viagens, e é exatamente isso. Então, você acaba dando um jeito, alguém te ajuda, em aeroporto principalmente, se tiver algum problema com imigração, alguma coisa assim, você tem direito a tradutor. Então, se de repente você for parado no aeroporto por alguma razão, porque às vezes eles podem te escolher pra fazer uma... Meu Deus. Eles podem te escolher pra fazer um check-up maior, assim, pra uma revista mais completa. Você tem direito a um tradutor. Todo o país, o aeroporto é obrigado a te dar um tradutor. Então, se por acaso acontecer alguma coisa dentro do aeroporto, por exemplo, que eu acho que é o lugar onde a gente mais tem medo na hora de viajar, a imigração é o que mais assusta. E aí, então, se acontecer alguma coisa lá, todo mundo tem direito a um tradutor. Então, isso que vocês têm que ter em mente, que, tipo, se mesmo com vocês tendo tudo certinho, provando a documentação, mostrando tudo, passagem de ida e volta, tudo certo, eles ainda te barrarem, você tem direito a um tradutor para você entender exatamente o que está acontecendo. Isso também é mais difícil, gente. Só se você realmente tiver com alguma coisa muito errada, alguma coisa que você não declarou, alguma coisa assim. Mas qualquer problema que tenha, você tem direito a isso. E fora do aeroporto, você pode usar o Google Tradutor, que é o que eu sempre falo, que você vai te ajudar, vai te dar uma mão. Não é uma coisa assim exata, mas vai fazer com que você entenda o que está acontecendo, pelo menos. Entender qual que é o problema que gerou ali. E então vai te ajudar nisso. E também a gente sempre acaba encontrando pessoas dispostas a ajudar, né? Às vezes você pode até encontrar um brasileiro na tua viagem que viu que você tá sofrendo um pouquinho ali e vai te ajudar. Sempre tem alguém disposto a ajudar. E tudo dá-se um jeito. O mais importante de tudo é sempre manter a calma, não focar no teu problema, tipo, não falo inglês e agora? Tipo, tenta entender o que, né, se comunicar com a pessoa da melhor forma possível, que flui, que dá tudo certo. Não se apavorar também o grande X da questão. Eu sei que às vezes é difícil, dependendo do problema, dá um baita de um pavor, mas dá tudo certo. E você pode também me dizer como que eu vou aproveitar a viagem se eu não vou entender nada. Eu falei pra vocês numa das últimas lives, eu acho que foi a de segunda-feira, se você não conferiu, corre lá ver ainda, que existe um site, um aplicativo chamado Get Your Guide. Lá onde eu compro a maioria dos meus passeios. Vou falar mais dele também pra vocês. Lá onde eu compro a maioria dos meus passeios. E o que acontece? Dependendo do lugar que eu vou visitar, se eu quero entender mais da história do lugar, o que aconteceu lá, alguns exemplos, eu acabo pegando um guia com um tour guiado. Um tour guiado.
que normalmente, ou se o guia não falar português, aí eu pego inglês. Mas normalmente esses passeios têm em português também. Então, alguns exemplos, assim, não é todo passeio que eu pego, tipo, não vou pra Torre Eiffel, por exemplo, não vou fazer um passeio lá na Torre Eiffel com um tour guiado, né, ouvindo em português a história. É legal também a história, mas, né, mas assim, alguns exemplos de lugares que eu peguei que valeu a pena, que super compensou. O Vaticano, eu tinha um guia totalmente em português. Acho que do Coliseu também. Eu não me lembro se do Coliseu ele era em português ou era em inglês. Mas eu peguei tour guiado também, porque eu acho que super vale a pena. Primeiro que naquele site, inclusive, você consegue comprar vários passeios que você fura fila. Tipo, fura fila não, né? Você tem direito à entrada sem fila. Então, vários passeios que às vezes tem uma fila quilométrica, ele compensa muito. Então, eu entrei no Vaticano, no Coliseu. E também, na Sagrada Família, também eu fui com tour guiado em português, porque daí você entende toda a história, você entende o porquê da construção, como que foi construído, como que tudo aconteceu. Esses passeios, assim, mais elaborados, eu acho que super vale a pena você pegar um tour guiado. Então, acaba que eu não deixo de entender a minha viagem porque eu não sei falar inglês. Porque acontece isso. E os lugares que você não precisa de um tour guiado, por exemplo, não tem nada que você não vai entender, né? Não que não tem nada que você não vai entender, mas nada que impeça você de entender o que tem ali na sua frente. Por exemplo, o Museu do Louvre. Não peguei um tour guiado, porque você pode sair caminhando por lá e você não precisa ter um entendimento. Claro que as obras que tem detalhado ali, se você quiser saber exatamente o que aconteceu, aí você pode pegar o Google Tradutor, justamente tirar uma foto ali que ele vai te traduzir perfeitamente o que tem ali. Então, alguns passeios não precisam de fato do guia, com tradução, mas outros eu já acho que vale super a pena para você realmente entender todo o processo, todo lugar que você está visitando, assim, é uma experiência bem válida, assim, que eu acho bem bacana de se viver. E outros lugares que não precisam. Então não tem essa de, como eu não vou entender nada da minha viagem, não. Você vai entender sim, vai aprender sim, pode pegar esses tour guiados. E não são passeios caros, não encarece muito porque você pegou um guia, não é nada absurdo, nada disso. É super em conta. Eu vou trazer mais sobre passeios pra vocês, sobre esse site, pra vocês entenderem um pouquinho melhor do que eu tô falando. Você pode me dizer também, mas eu jamais vou viajar sozinha ou sozinho. Só vou viajar com quem já fala inglês. Se você tem esse pensamento, você já tá se auto-boicotando. Você já tá restringindo a sua viagem, porque então você precisa de uma companhia e você precisa que essa companhia fale inglês. Então você tá colocando um baita muro na sua viagem, né? Tipo, olha só, você já... não, eu não vou viajar sozinha porque eu não falo inglês. Então eu só vou viajar com quem fala inglês. Você já coloca uma carga naquela pessoa, você já coloca uma pressão. E você também já acaba se boicotando, tipo, né? Tipo, não, só vou viajar quando me sentir segura com alguém que fala inglês. Você tá travando a sua viagem aí, quando às vezes não tem nem essa necessidade. Você consegue se virar muito bem sozinha ou com alguém, com alguma companhia, então, que não fale inglês também. Em dois é sempre mais fácil de gesticular, de se virar, porque daí um sabe uma palavra, o outro sabe outra. No fim das contas, vocês entenderam e se viraram. Que é o que sempre acaba acontecendo, você dá um jeitinho, pega uma palavra do que tá acontecendo, responde de algum jeito e dá certo. Então, um jeito errado de você pensar, de você viajar sem falar inglês. Ou de você, né, se barrar por não falar inglês. Ficar estudando, anos estudando e pensando, não, eu só vou viajar quando eu estiver fluente. Primeiro que às vezes as nossas escolas no Brasil, elas treinam muito a gente para saber ler e escrever. Então o ouvido de fato tá travado. E quando você chega num lugar e você tenta conversar com uma pessoa, você já não pega sotaque, de repente, às vezes a gente estuda muito inglês americano, né? Então às vezes você chega na Europa ou algum em outro país que o sotaque é mais carregado, aí você já não entende, já dá aquele baque. Então, pensar que você vai ficar anos estudando até você ficar fluente pra daí viajar,
Primeiro que se você já se boicota aí, você nunca vai ter um nível suficiente pra viajar. Você nunca vai achar que tá bom o suficiente e ainda pode acontecer isso, de chegar na hora e mesmo assim você não entender bem. Vai entender o aeroporto, vai entender o que é escrito, mas às vezes na conversação que seja necessária não vai conseguir entender. E viajar sem preparação nenhuma, né? São dois extremos. Você pode viajar sem inglês ou você precisa de preparação. Eu sempre falo aqui, e é uma coisa muito importante que vocês têm que saber, que vocês precisam se programar e entender o lugar que você está indo. Isso é muito importante mesmo, você saber a cultura, né, como eu sempre digo, a língua, tudo, é muito importante você saber como que as coisas funcionam lá. Então, você já se prepara sobre a tua cidade. Eu disse nos stories que uma recomendação que eu não dou para a primeira viagem é viajar para um país de cultura muito diferente, né? Para viajar com um país com uma cultura mais similar com a nossa. Então, vale para isso também, né? Na primeira viagem, eu acho que você tem que estudar sempre muito a cultura. Estudar não, mas saber a cultura do lugar que você tá indo, para você não acabar se perdendo ou sofrendo algum problema que você poderia ter evitado. Né? Então, se preparar, organizar a sua viagem e entender o destino que você está indo é sempre muito importante, é sempre a dica mais importante que tem. E também você se preparar um pouco com viagem, tipo, com o vocabulário inglês da viagem. Entender algumas palavras básicas, principalmente do aeroporto, né? Tipo, como o que significa portão, ou ler algumas coisas sobre o que eles podem te perguntar na imigração. Saber algumas palavras-chave já ajuda bastante, vocês já vão ver como ajuda, já tranquiliza muito. Porque, como eu disse, o problema maior ainda é no aeroporto, na imigração. É onde a gente sempre tem mais medo, é onde sempre você vai ter o contato mais direto com a língua estrangeira, né, do lugar que você esteja indo. Então, dá uma lida, assim, uma estudada, uma entendida num pequeno vocabulário do inglês ou do lugar que você está indo já ajuda e já tranquiliza bastante. Então, a forma certa de você começar a fazer sua primeira viagem sem falar inglês a primeira coisa que eu disse também já nas outras lives, já falei bastante sobre isso, é viajar para algum lugar que tenha outra língua que não seja o inglês. A gente tem vários países aí no mundo afora que falam espanhol. Aqui da América do Sul, América Central, falam espanhol. Então, são países que também dá para ir, porque o espanhol ele é uma língua mais fácil da gente se entender, é mais parecida com o português. Então, a gente até se sente um pouquinho mais tranquilo, porque o que você escuta, você entende. Então, se o inglês te apavora muito, primeiro vai para um país assim, com uma língua assim. Tem Portugal na Europa que fala português, a Espanha, como eu disse, os países aqui. Tem vários outros países no mundo que falam espanhol e português. Eu foco mais nesses aqui, tanto da América do Sul quanto a Europa, porque são destinos mais comuns e destinos mais baratos para ir. Não baratos na questão da economia, porque tem muito país que tá muito barato de viajar hoje em dia, porém a passagem é uma coisa que já se torna muito mais cara. Então, para começar uma viagem, viajar aqui na América do Sul é ótimo, porque você não precisa falar inglês, tá barato, é mais barato, tem lugares incríveis, lindíssimos, que a gente às vezes acaba não dando valor, né, desvalorizando por ser aqui, e tem muito lugar legal para conhecer. Então, é um primeiro caminho que você pode fazer. Se o inglês é um problema tão grande assim para você, começa por aqui, começa por países mais próximos, que você já vai tendo esse contato com a viagem. Então, vai para países mais próximos, porque você vai se entender melhor com a língua, você vai se sentir mais seguro, você vai estar mais perto, porque às vezes tem muita gente que se sente mais seguro com o fato de estar mais próximo, né? Então, vou para Buenos Aires, se acontecer alguma coisa, é muito fácil de alguém ir ali. Né? Se isso te tranquiliza, ótimo. Também tem o Chile, tem a Bolívia, tem
a Colômbia, tem vários lugares aqui pertinho com paisagens incríveis, lindíssimas, que tão barato para ir, são pertinho e a passagem também, e falo espanhol, que é a língua que a gente mais similar com a nossa. Então, se você não sabe por onde começar porque tem medo disso, começa por um país assim. A Itália também, né, tem uma língua muito parecida com a nossa, não muito, mas dá pra você entender e se virar, eles também conseguem te entender um pouco. Então, às vezes, se você pretende muito, se você quer muito ir pra Europa, já tem 3 países que você consegue ir que são parecidos com o português, que você consegue se virar e não precisa do inglês, né? Já falei o Portugal, a Espanha e a Itália. Aí você já tem 3 opções super legais pra ir pra Europa sem precisar do inglês. Outro jeito certo, como eu falei agora há pouco pra vocês, é estudar sobre a cultura e entender o local que você tá indo, né? Isso é bem importante para que você não tenha problemas muito futuros, não, problemas mais sérios, assim, né? Ou que te deixem em apuros. Então, é sempre bom você entender, saber bem a cultura e usar o Google Translate. Ferramenta que tá aí, gente, a gente tem que usar. O que facilita tá aí para ser usado, né? Já tem tanta gente que usa e é tão fácil, torna tudo mais fácil. Você consegue falar e traduzir para outra pessoa na língua dela, já direto você fala na tua e o aplicativo já traduz na língua dela e depois vice-versa. Então, se já existem ferramentas hoje em dia para que a gente possa fazer isso, por que não usar, né? Então, usar o Google Translate é uma mão na roda, né? Que vale super a pena, compensa também você ter e baixar. E organizar a tua viagem, né? Como eu digo, acima de tudo, organização é tudo, é o que faz com que você esteja esperando problemas maiores ou não, é o que... E ter sempre em mente que tudo dá-se um jeito. Sempre vai ter alguém para ajudar, sempre tem uma alma próxima que tenta ajudar e tudo dá-se um jeito. Mantenha calma que não existe problema sem solução. Se for um problema sem solução, ele já deixou de ser um problema, né? Então, sempre manter a calma e ter a tranquilidade de que vai tudo dar certo. Se for algum problema grande, alguma coisa assim, como eu falei, usa o Google Translate, ferramenta boa tá aí pra ajudar. Então, usa ele que vai dar tudo certo. E só vai. O negócio é você ir, criar coragem a primeira vez, vai, depois vai-se embora. Como eu falei pra vocês, eu sempre tive muito problema com inglês. Inglês pra mim sempre foi uma língua difícil também. Hoje em dia ela tá mais tranquila, mas eu sempre tive problema na escola, era difícil. Eu não fazia cursinho fora, então era só o inglês do colégio mesmo, era bem, bem complicado. E eu decidi fazer intercâmbio para aprender de uma vez a língua, porque o inglês a gente tem que saber que ele é muito importante para tudo, né? A gente tem que ter em mente isso. Ele não é importante só pra gente viajar. Hoje em dia o inglês a gente usa para tudo. Então eu decidi que ia fazer intercâmbio para tirar de vez esse medo do inglês, abrir a minha mente e conseguir aprender. E hoje em dia eu já melhorei bastante. Ainda não sou fluente, infelizmente, mas é um pouco por preguiça. Mas eu já sei me virar bem, já consigo me virar bem. E tô contando essa história pra vocês entenderem que, tipo, eu também fui pro meu primeiro intercâmbio sem falar, pra minha primeira viagem, eu fui morar num outro país, onde eu ia ter que entender as pessoas querendo ou não, sem falar inglês. Então o negócio é criar essa coragem, queimar a ponte e ir. Porque depois que você vai a primeira vez, depois que você viu que você consegue, que deu certo, gente, o mundo passa a ser pequeno pro tanto de sonhos que você tem. E você começa a ver que você consegue sim. Aí depois a gente vai pra várias culturas, né? Vai pro Japão, vai pra China, que daí você acha que tudo dá assim um jeito e sempre dá. Então, é isso que eu queria dizer pra vocês, né? Que eu fui pro meu intercâmbio, fui morar num outro país sem falar a língua deles. Aprendi na marra mesmo, porque o que não sabia tinha que ser mostrado na minha cara pra eu entender. Então tá tudo certo, tá? O negócio é você criar essa coragem e logo que depois vai embora. Então, pequenos passos pra você começar hoje já, né? Como que eu já
faço para me familiarizar com o inglês, como que eu já vou me virando. Então, uma recomendação que eu dou já é baixar o Google Translate no celular, para você já ir testando. Às vezes pega alguma imagem em inglês, você já vê que ele traduz tudo, ou você fala em português e pede para traduzir em inglês, já vai testando para se você se familiarizar com o aplicativo e ver como ele realmente funciona. Que ele também já vai te dar uma tranquilizada, né? Você já vai viajar sabendo que tem aquele suporte ali. E também, como eu falei antes, aprender o vocabulário básico de viagem. Não é estudar inglês, tipo, Mari, então agora eu tenho que me matricular no cursinho de inglês. Não, procura aí, como eu falei, principalmente do aeroporto, procura aí as coisas principais de viagem, tipo portão, voo, embarque, desembarque, essas coisas assim mais usáveis do aeroporto. Já vai se familiarizando, já vai aprendendo, pesquisa no Google mesmo, já vai se entendendo, que você já vai vendo que também não é um bicho de 7 cabeças. O inglês ainda tem algumas palavras que são parecidas com a nossa para facilitar um pouquinho a vida. Então já vai baixando aí, já vai se familiarizando com a língua, que no final dá tudo certo, é só viajar. Quando passar a pandemia, a gente já tá tudo pronto para viajar, para ir para nossa primeira viagem. E também vejam outras opções de países que não falam inglês, né? Que falam, de repente, espanhol, português, para você fazer essa primeira viagem, se te deixar mais tranquilo, já fazer essa primeira viagem para um país assim. Porque às vezes a gente tem muito na cabeça de Europa, Estados Unidos, e a gente acaba não vendo a quantidade de países lindos que a gente tem por perto, paisagens maravilhosas, por desvalorizar mesmo, né? Não dar valor. Então, já vamos começando a aprender o vocabulário básico de viagem para inglês, que no final dá tudo certo. Gente, por hoje é isso. Deixa eu ver se temos alguma pergunta. Não. Só comentários. Então, por hoje é isso. Quero agradecer todo mundo que chegou até aqui. Nos encontramos na segunda-feira para mais uma live do Traçando Rotas. E vamos tirar uma foto, tirar um print para postar nos stories. Aí vocês provam para todos os amigos que vocês já sabem que o inglês não é um problema para viajar para o exterior. Vamos tirar o print? Vou contar até 3 e eu dou aquele sorrisão pra gente tirar o print. 1, 2, 3. Posta nos stories, marca o @traçando-rotas, que eu vou repostar aqui nos meus stories. Também vou postar uma foto agora lá no feed, para que você comente o que você aprendeu na aula de hoje, se você finalmente perdeu o medo do inglês. E nos encontramos então na quarta, gente. Por hoje é isso. Muito obrigada a todo mundo que chegou até aqui. Um beijo e até segunda!